Olá, estamos aqui no 17º encontro do grupo de leitura do livro 3 do Capital, grupo de trabalho aqui da CEP, Sociedade de Economia Política. Então, a gente vai iniciar a leitura da seção 2, Transformação do Lucro em Lucro Médio, o capítulo 8, Diferente composição dos capitais em diversos ramos da produção e consecutiva diferença entre as taxas de lucro. Aqui acho que é só interessante dar uma retomada na estrutura do livro, né? Porque a gente passou de uma sessão para outra, né? Então, a primeira sessão a gente fala a transformação do mais-valor em lucro e da taxa de mais-valor em taxa de lucro. Então, a gente vai iniciar essa sessão 2, a transformação do lucro em lucro médio, para na sessão 3 a gente ir para o que ele chama a lei da queda tendencial da taxa de lucro, que é uma das teorias, acho que mais importantes, né, do Marx, e que é, acho que, a teoria central aqui do capítulo 3, uma das mais conhecidas, né, então acho que é sempre bom a gente ter isso em mente. Vou começar aqui a leitura do capítulo 8. Como eu estou fazendo a gravação e a leitura hoje, se tiver alguma questão, peço que os colegas já falem mesmo. Olha, queria fazer um comentário, queria fazer uma imposição, porque eu estou tentando fazer várias coisas aqui ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá. Na sessão anterior, foi demonstrado, entre outras coisas, como, mantendo-se constante a taxa de mais-valor, a taxa de lucro pode aumentar ou diminuir. No presente capítulo, pressupõe-se que o grau de exploração do trabalho e, por conseguinte, a taxa de mais-valor e a extensão da jornada de trabalho sejam de igual grandeza. Apresentem o mesmo nível em todas as esferas da produção em que se divide o trabalho social em dado país. Adam Smith já demonstrou detalhadamente as muitas diferenças da exploração do trabalho em diversas esferas da produção, tais como tais diferenças se nivelam graças a toda sorte de razões compensadoras reais ou aceitas por um preconceito e que, por isso, na qualidade de diferenças só aparentes e efêmeras, não são levadas em conta na investigação das relações gerais. Outras diferenças, por exemplo, no nível do salário, fundam-se em grande parte na distinção que já mencionamos no começo do livro 1, página 19, entre trabalho simples e complexo e, embora tornem muito desigual o destino dos trabalhadores em diferentes esferas da produção, não afetam de modo nenhum o grau de exploração do trabalho nessas esferas. Por exemplo, se o trabalho de um ourives é mais bem remunerado que o de um diarista, o mais trabalho do ourives também produz, na mesma proporção, um mais valor maior que o do diarista. Ainda que a equiparação dos salários e das jornadas de trabalho e, por conseguinte, da taxa do mais-valor entre diversas esferas da produção, ou, mais ainda, entre diferentes investimentos de capital na mesma esfera de produção, seja dificultada por uma série de obstáculos locais, ela se consuma, não obstante, cada vez mais com o progresso da produção capitalista e a subordinação de todas as relações econômicas a esse modo de produção. Por mais importante que possa ser o estudo de tais conflitos salariais para cada trabalho específico, devemos desconsiderá-lo na investigação geral da produção capitalista, na medida em que se ocupa de elementos acidentais e inessenciais. Numa investigação geral, pressupõe-se sempre que as relações reais correspondam a seu conceito ou, o que é o mesmo, que as relações reais só se apresentam na medida em que expressam seu próprio tipo geral. Para a presente investigação, é absolutamente irrelevante a diferença entre as taxas de mais-valor em diferentes países e, por conseguinte, entre os graus nacionais de exploração do trabalho. Do que se trata nessa sessão é dispor concretamente de que modo se estabelece uma taxa geral de lucro em um país.
No entanto, é evidente que, ao comparar as diversas taxas nacionais de lucro, é preciso apenas relacionar o que foi desenvolvido antes com o que desenvolveremos aqui. Primeiramente, temos de examinar a diversidade entre as taxas nacionais do mais-valor, depois do que devemos considerar, com base nessas taxas dadas de mais-valor, a diversidade das taxas nacionais de lucro. Onde essa diversidade não brote da diversidade das taxas nacionais de mais-valor, ela tem necessariamente de resultar de circunstâncias em que, como na investigação realizada neste capítulo, o mais-valor é pressuposto como igual, constante por toda parte. No capítulo anterior, mostramos que, sendo constante a taxa de mais-valor, a taxa de lucro gerada por um capital determinado pode aumentar ou diminuir por efeito de circunstâncias que elevam ou abaixam o valor de uma ou outra parte do capital constante. E, desse modo, afetam em geral a proporção entre os componentes constante e variável do capital. Além disso, observamos que as circunstâncias que prolongam ou abreviam o tempo de rotação de um capital podem afetar de maneira similar a taxa de lucro. Sendo a massa do lucro idêntica à do mais-valor, ao próprio mais-valor, ficou igualmente claro que a massa do lucro, diferentemente da taxa de lucro, não é afetada pelas flutuações do valor a que acabamos de nos referir. Essas alteram somente a taxa em que se expressa um mais-valor dado, e, por conseguinte, também um lucro de grandeza dada, quer dizer, sua grandeza relativa, sua grandeza comparada com a grandeza do capital investido. Sempre que, em consequência dessas oscilações de valor, uma parte do capital é vinculada ou liberada, pode ocorrer que, por essa via indireta, resulte afetada não só a taxa de lucro, mas o próprio lucro. No entanto, isso se refere apenas ao capital já comprometido, não aos novos investimentos de capital. Além disso, o aumento ou a diminuição do próprio lucro depende sempre de que, em consequência daquelas flutuações de valor, seja possível mobilizar com o mesmo capital uma quantidade maior ou menor de trabalho. Ou seja, de que com o mesmo capital, mantendo-se constante a taxa do mais-valor, ele possa produzir uma massa maior ou menor de mais-valor. Muito longe de contradizer a lei geral ou de constituir uma exceção a ela, essa aparente contradição era apenas, de fato, um caso especial da aplicação da lei geral. Na sessão anterior, demonstramos que, com um grau de exploração constante do trabalho, a taxa de lucro se modificava com a variação do valor dos componentes do capital constante, assim como a variação do tempo de rotação do capital, do que se depreende de que as taxas de lucro de diversas. Entrou o Fernando? Oi. Ok. Continuar aqui a leitura. Na sessão anterior, demonstramos que, com um grau de exploração constante do trabalho, a taxa de lucro se modificava com a variação do valor dos componentes do capital constante, assim como com a variação do tempo de rotação do capital, do que se depreende de que as taxas de lucros de diversas esferas coexistentes da produção serão distintas se, mantendo-se constantes as demais circunstâncias, houver diferença no tempo de rotação dos capitais empregados, ou na relação de valor entre os componentes orgânicos desses capitais nos diversos ramos da produção. O que antes examinávamos como alterações sucessivas dentro do mesmo capital, examinamos agora como diferenças que se manifestam simultaneamente entre investimentos coexistentes de capital em distintas esferas da produção. Cabe-nos examinar
a diversidade da composição orgânica dos capitais. E 2, a diversidade de seus tempos de rotação. Em toda essa investigação, partimos naturalmente do pressuposto de que, quando falamos da composição ou da rotação do capital em determinado ramo da produção, estamos sempre tratando da relação média normal do capital investido nesse ramo da produção e, em geral, da média do capital total investido nessa esfera determinada e não das diferenças acidentais entre os capitais individuais nela investidos. Como, além disso, está presumido que a taxa de mais-valor e a jornada de trabalho são constantes, e como esse pressuposto inclui igualmente um salário constante, dada a quantidade de capital variável, expressará certa quantidade de força de trabalho posta em movimento e, por conseguinte, uma quantidade determinada de trabalho que se objetiva. Assim, se 100 unidades monetárias representam o salário semanal de 100 trabalhadores, ou seja, indicam uma força de trabalho de 100, então N vezes 100 unidades monetárias indica a força de trabalho de N vezes 100 trabalhadores. E 100 unidades monetárias dividido por N, a força de trabalho de 100 dividido por N trabalhadores. O capital variável serve aqui, portanto, entre parênteses, como é o caso sempre que há um salário dado, fecha parênteses, como índice da massa de trabalho mobilizada por um capital determinado, de modo que a diversidade da grandeza do capital variável empregado serve como índice da diversidade da massa de força de trabalho empregada. Se 100 unidades monetárias representam 100 trabalhadores semanais, e por conseguinte, no caso de 60 horas de trabalho semanal, representam 6.000 horas de trabalho, então 200 unidades monetárias representarão 12.000 horas de trabalho, e 50 apenas 3.000 horas de trabalho. Por composição do capital, entendemos, como já foi exposto no livro 1, a proporção entre seus componentes ativo e passivo, entre o capital variável e o constante. Nisso entram em consideração duas proporções, não de igual importância, ainda que, sob dadas circunstâncias, possam produzir o mesmo efeito. Desculpa, alguém fez um comentário? Não. Tá bom. Continuando. A primeira proporção se baseia num fundamento técnico e deve ser considerada dada num estágio determinado da evolução da força produtiva. Para produzir numa jornada de trabalho, por exemplo, uma determinada massa de produto e, por conseguinte, o que está aí incluído, pôr em movimento, consumir produtivamente certa massa de meios de produção, maquinaria, matérias-primas, etc., requer-se uma determinada massa de força de trabalho, representada por um determinado número de trabalhadores. A uma determinada quantidade de meios de produção corresponde um determinado número de trabalhadores. E, portanto, a uma determinada quantidade de trabalho já objetivado nos meios de produção corresponde uma determinada quantidade de trabalho vivo. Tal proporção é muito variável em diversas esferas da produção, com frequência entre os diversos ramos de uma mesma indústria, ainda que casualmente ela possa ser igual ou quase a mesma em ramos muito diferentes. Esse fator é a composição técnica do capital e constitui a verdadeira base de sua composição orgânica. Mas também pode ocorrer que essa proporção seja a mesma em diversos ramos da indústria, no caso em que o capital variável é um mero índice de força de trabalho e o capital constante simplesmente um índice de massa de meios de produção que a força de trabalho mobilizou. Por exemplo, certos trabalhos em cobre e ferro
podem pressupor uma mesma proporção entre a força de trabalho e a massa de meios de produção. Mas como o cobre é mais caro que o ferro, a proporção de valor entre os capitais variável e constante será distinta em ambos os casos, alterando também a composição de valor de ambos os capitais em conjunto. Em cada ramo da indústria, a diferença entre a composição técnica e a composição de valor se mostra no fato de que a produção de valor entre ambos os capitais pode variar, ainda que permaneça constante a composição técnica, e, pelo contrário, pode permanecer invariável, ainda que a composição técnica varie. Este último caso só ocorre, naturalmente, quando a variação da proporção entre as massas dos meios de produção empregados e a força de trabalho é compensada por uma variação de seus valores em sentido contrário. Chamamos de composição orgânica do capital a composição de valor do capital, na medida em que esta é determinada por sua composição técnica e a reflete. Temos aqui uma nota de rodapé, 20. Este parágrafo já se encontra brevemente desenvolvido na terceira edição do livro 1, na página 628, no início do capítulo 23. Como nas duas primeiras edições não consta essa passagem, sua repetição se fez aqui necessária. Friedrich Engels. No caso do capital variável, portanto, partimos do pressuposto de que ele é o índice de determinada quantidade de força de trabalho, de determinado número de trabalhadores ou de determinadas massas de trabalho vivo postas em movimento. Na seção anterior, vimos que uma variação na grandeza de valor do capital variável pode representar simplesmente um preço maior ou menor de uma mesma massa de trabalho. Mas essa possibilidade desaparece aqui, onde a taxa de mais-valor e a jornada de trabalho são consideradas constantes e o salário para um tempo de trabalho determinado é suposto como grandeza dada. Por outro lado, é certo que uma diferença na grandeza do capital constante também pode ser índice de uma variação na massa de meios de produção mobilizados por uma quantidade determinada de forças de trabalho, mas pode igualmente provir da diferença de valor dos meios de produção mobilizados numa esfera da produção, em contraste com aqueles mobilizados em outra. Por isso, ambos os pontos de vista entram aqui em consideração. Por último, cabe destacar o seguinte aspecto fundamental. Suponhamos que 100 unidades monetárias seja o salário semanal de 100 trabalhadores e que estes trabalhem 60 horas por semana. Suponhamos, além disso, que a taxa de mais-valor seja 100%. Neste caso, os operários trabalham 30 das 60 horas para si mesmo e 30 horas gratuitamente para o capitalista. Com efeito, nas 100 unidades monetárias de salário, só estão incorporadas 30 horas de trabalho dos 100 trabalhadores, ou no total 3.000 horas de trabalho, enquanto as outras 3.000 horas por eles trabalhadas estão incorporadas nas 100 libras de mais-valor ou lucro embolsados pelo capitalista. Teve algum comentário? Pequeno, desculpa. Tá. Por conseguinte, embora o salário de 100 unidades monetárias não expresse o valor em que se objetiva o trabalho semanal dos 100 trabalhadores, ele indica, pois conhecemos a duração da jornada de trabalho e a taxa de mais-valor, que esse capital pôs em movimento 100 trabalhadores durante um total de 6.000 horas. O capital de 100 unidades monetárias evidencia isso. Em primeiro lugar, porque indica o número de trabalhadores postos em ação, porquanto uma unidade monetária igual a um trabalhador por semana,
ou seja, 100 unidades, 100 trabalhadores. Em segundo lugar, porque cada trabalhador posto em ação, com taxa de mais-valor dada de 100%, executa exatamente o dobro do trabalho contido em seu salário. Dito de outro modo, uma unidade monetária, seu salário, expressão de meia semana de trabalho, põe em movimento uma semana integral de trabalho. Assim como 100, apesar de conter somente 50 semanas de trabalho, põe em movimento 100 semanas de trabalho. Existe, pois, uma diferença essencial entre o capital variável desembolsado em salários, na medida em que seu valor representa a soma dos salários, uma quantidade determinada de trabalho objetivado. E esse mesmo capital variável, na medida em que seu valor é mero índice da massa de trabalho vivo que ele põe em movimento. Esta massa é sempre maior que o trabalho nela contido e se expressa também num valor superior ao do capital variável, num valor que é determinado, por um lado, pelo número de trabalhadores mobilizados pelo capital variável e, por outro, pela quantidade de mais trabalho que esses trabalhadores executam. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque a gente já leu uns 20 minutos. Eu não sei se alguém tem algum comentário que gostaria de fazer nesse momento, alguma recapitulação. Os preferem, eu posso continuar lendo também, que é uma passagem bem longa. Bom, o que eu só acho que ressaltaria de fundamental aqui é que, como, né, já diz o título da sessão, ele está falando da transformação do lucro para o lucro médio, né? Então, basicamente, a diferença das taxas de lucro, entre os diferentes ramos da produção, então, as diferentes indústrias, elas estão basicamente vindo da diferença da composição orgânica do capital, né? Ou seja, diferença entre capital constante e variável, máquina e trabalho. E que aqui ele está com foco bastante na questão técnica, ou seja, existe lucros diferentes porque existem técnicas diferentes que vão se refletir no valor, mas também existem valores diferentes dos capitais, né? Como ele deu o exemplo do ferro e o cobre. Então, se existem materiais mais nobres, menos nobres, diferenças da natureza, que isso vai se refletir em taxas de lucros diferentes para os diferentes ramos do, da produção, né? Acho que esses são os pontos fundamentais aqui que ele vem trabalhando. Por favor, Fernando, você levantou a mão. Então, quando eu chego aqui nessa questão de lucro médio, eu tento fazer, não sei se eu estou certo, por isso que eu vou perguntar. Porque você tem o valor como uma grandeza, né, que é tempo de trabalho social, então uma média, né? Então a mesma coisa, se tem uma média de valor, você vai ter um lucro médio, então que reflete, digamos, esse valor, digamos assim. Mais ou menos isso. E todos os capitalistas, eles tentam buscar algo fora da média para sobressair aos outros capitalistas, digamos assim. É isso? Seria isso? Todo o paradoxo que ele quer montar? Alguém pode. Ou é uma pergunta nada a ver, assim. Eu estou tentando entender um pouco melhor a sua pergunta. Então, existe, né, vamos dizer assim, o, o mais valor, o trabalhador médio e o mais valor médio que ele é disponibilizado, né?
que ele é explorado. Eu acho que o Marx está tentando fazer nesse movimento, nessa sessão que a gente está começando a entrar, é o seguinte: ele falou muito na sessão anterior de como que se estabelece essa média, como que é calculado a taxa de lucro médio, como que a exploração se transforma na média, vamos dizer assim, para uma economia dentro de um país. O que ele está querendo mostrar é que agora, olha, mas mesmo dentro desse valor médio do país, entre os ramos da produção, porque existem condições técnicas diferentes, vão existir taxas de lucro diferentes, embora a exploração média, vamos dizer assim, seja a mesma. Que eu acho que é um movimento, né, que ele costuma fazer disso, então ele está indo do geral agora pro específico, né? Eu não sei se te ajudou um pouco essa reflexão. Talvez pudesse ajudar, vou dar um palpite. Por exemplo, tem a palavra capital intensivo e mão de obra intensiva. São termos usados que Marx usa exatamente a mesma coisa, né? Essa relação entre o capital variável e o capital constante é exatamente essa, né? Quando você tem um capital intensivo, o capital constante é muito grande em relação ao capital variável. E o inverso é quando você tem muita mão de obra. Por exemplo, essa desoneração que nós tivemos recentemente na folha de pagamento era para empresas que tinham mão de obra intensiva. Para a tese da Dilma, na época, que foi para estimular a empregabilidade. Então, depois eles estenderam essa desoneração da folha de pagamento, do recolhimento do INSS, para outras esferas de produção. Não sei se deu para... O que o Max está querendo dizer é que, por exemplo, o setor siderúrgico é diferente do setor de vestuário. O setor de calçados é diferente do setor de laminados de aço. Coisa desse tipo. Né? E ele vai entrar nessas diferentes esferas de produção, que ele chama de esferas de produção. Eu tenho uma questão também que ele está considerando aqui que trabalho, uma maior quantidade de gasto com trabalho, ou seja, colocar mais trabalho em movimento vai gerar uma massa de mais valor maior, né? Então, assim, em relação a um capital que usa muita máquina e o outro que usa pouca, mas que usa mais trabalho, o que usa mais trabalho vai estar tendo uma taxa de lucro maior. Só que, assim, quando a gente pensa na prática, um setor produtivo que esteja usando muito trabalho e pouca máquina, ele é um setor que está, digamos assim, indo mal, não? Que está com pouca tecnologia, que está mal desenvolvido. Então, gera essa confusão aqui para mim. Porque, não necessariamente essa taxa de lucro vai ser boa, né? Porque eu posso produzir, digamos, na agricultura, usar 100 trabalhadores para produzir, ou eu posso usar 3 tratores, vamos dizer assim. E, às vezes, os 3 tratores é mais produtivo, funciona melhor. Não sei se vocês estão entendendo a questão. No capítulo anterior que nós lemos, se você mexer em V e em C, como você mexeu agora, né? Desse 100 trabalhadores manuais e poucos trabalhadores com 3 tratores, se essa relação V sobre C é for constante, quer dizer, ele trata disso naquilo que nós lemos antes. Né? Se o aumento do capital variável for a relação for constante em relação ao capital fixo, a taxa de lucro não muda. Só muda quando essa relação de V para C
se altera. Aí precisa ver se o aumento o custo dos 100 tratores é mais econômico, né, do que é menor do que a redução de 50 trabalhadores. Tem que fazer essa conta. Tá? Acho que uma coisa que acaba confundindo também é que ele falou até aqui no começo do capítulo, é que ele está considerando a exploração do trabalho e a taxa de mais-valor, ela constante e igual para todos os setores. Quando a gente vai para a prática, isso não funciona assim. Então, se você tem por exemplo, o exemplo que você deu, o trabalhador braçal na agricultura e o com o trator, você, vamos dizer assim, o trabalhador com o trator, ele vai estar você vai ter outras alterações, por exemplo, o próprio salário e a exploração do trabalhador que opera o trator, a produtividade daquela fazenda, né? Então, fica muito difícil de comparar, às vezes, num caso concreto, porque você muda as condições técnicas de produção. O que você teria que comparar, talvez, é o seguinte: se onde haverá mais lucro, vai ser à medida que cresça a escala desse trator, né? Então, a fazenda que tem três tratores e a fazenda que tem 6. O que tem 6 vai ter uma maior exploração da, da, ah, da, da força de trabalho e talvez vai ter mais lucro, né? Mas aí também muda o tamanho do capital, né? Então, às vezes, no caso concreto, a gente fica com dificuldade porque as relações são diferentes, né? O volume do capital é diferente, a exploração do trabalho é diferente, né? Então é difícil de comparar. Por isso que é importante entender um pouco a teoria que está por trás. Olha, considerando que existisse o trabalhador ele médio igual, então se tem mais trabalho, tem mais exploração, mais lucro. Se tem menos trabalho, menos lucro, né? Então acho que esses são portanto, a gente ir e voltar, né, nessas fórmulas para entender esses processos. Perfeito. Mais tarde, ele vai mostrar o que ele chama de equalização da taxa de lucro. Quer dizer, se um determinado ramo tem uma taxa de lucro muito superior ao de outro, o capital tende a migrar para essa taxa, para esse setor que tem uma taxa de lucro maior, de tal forma que os lucros entre diversos setores da economia eles sejam equivalentes. Tá? Mas ele vai falar isso mais tarde. Seção 3. Eu acho que agora, né, mesmo a próxima parte aqui para a gente retomar a leitura, ele vai explorar alguns exemplos, talvez ajude a fixar essa teoria, tá? Então eu vou ler mais um pouquinho, pelo menos, talvez mais uns 15 minutos, um pouquinho, daí a gente faz mais uma... lê e volta a fazer uma discussão, comentários, etc. Então vamos lá. Desse ponto de vista adotado em relação ao capital variável, segue-se. Se na esfera da produção A, um investimento de capital representa, de um capital total de 700, apenas 100 de capital variável e 600 de capital constante, ao passo que na esfera de produção B se investe 600 de capital variável e apenas 100 de capital constante, o capital de 700 investido na esfera A só colocará em movimento uma força de trabalho de 100, isto é, segundo a hipótese anterior, apenas 100 semanas de trabalho ou 6.000 horas de trabalho vivo. Ao passo que a mesma soma de capital investido na esfera B
mobilizará 600 semanas de trabalho e, por conseguinte, 36 mil horas de trabalho vivo. Assim, o capital A se apropriaria apenas de 50 semanas de trabalho, ou 3 mil horas de mais trabalho, enquanto o capital de mesma grandeza investido em B se apropriaria de 3.300 semanas de trabalho, ou 18 mil horas. O capital variável é o índice não só do trabalho contido nele mesmo, mas, ao mesmo tempo, com uma taxa de mais-valor dada, do trabalho excedente ou do mais trabalho que ele mobiliza acima dessa medida. Com o mesmo grau de exploração do trabalho, o lucro no primeiro caso seria de 100 sobre 700, igual a 1/7, 14,2%. No segundo, seria de 600 sobre 700, seria mais de 85% de lucro, o que supõe taxa de lucro 6 vezes maior. Na verdade, neste caso, o próprio lucro seria 6 vezes maior, 600 para B e 100 para A, porque mobilizou-se uma quantidade de trabalho vivo 6 vezes maior com o mesmo capital, ou seja, com o mesmo grau de exploração do trabalho. Produziu-se também uma quantidade de mais valor 6 vezes maior e, assim, o sextuplo do lucro. Se em A não se empregasse 700, mas 7.000, e em B se empregassem apenas 700 de capital, então o capital A, permanecendo constante a composição orgânica, empregaria 1.000 das 7.000 como capital variável, ou seja, 1.000 trabalhadores por semana, 60 mil horas de trabalho vivo, das quais 30 mil horas seriam de mais trabalho. Porém, tal como antes, A, com cada 700, continuaria a pôr em movimento apenas 1/6 do trabalho vivo e, por conseguinte, poria em movimento 1/6 do mais trabalho posto em movimento em B, produzindo-se assim apenas 1/6 do lucro. Considerando-se a taxa de lucro, temos 1.000 sobre 7.000, que é igual a 100 sobre 700, que é igual a 14,27%, contra 600 sobre 700, ou 85,5% do capital B. Tomando-se montantes de capital de igual grandeza, a taxa de lucro é diferente. Nesse caso, porque com a mesma taxa de mais-valor, em consequência das massas distintas de trabalho vivo posto em movimento, são diferentes as massas dos mais-valores produzidos e, assim, dos lucros. O mesmo resultado se produz, de fato, quando os fatores técnicos que intervêm numa esfera de produção são iguais ao que existem em outra. Porém, é maior ou menor o valor dos elementos de capital constantes empregados. Suponhamos que em ambas as esferas se empreguem 100 como capital variável, de modo que sejam necessários 100 trabalhadores por semana para pôr em movimento a mesma quantidade de maquinaria e de matérias-primas, mas que estas últimas sejam mais caras em B que em A. Nesse caso, digamos que as 100 unidades monetárias de capital variável corresponderiam em A 200 unidades monetárias de capital constante e em B 400 unidades monetárias. Então, com uma taxa de mais-valor de 100%, o mais-valor produzido seria, em ambos os casos, 100 unidades monetárias. Quer dizer, também o lucro seria, em ambos casos, 100. Em A, porém, 100 dividido sobre 200 capital constante mais 100 de capital variável, igual a 1/3, que é igual a 33,1%. Já em B, 100 dividido 400 sobre 400 capital constante mais 100 de capital variável, igual a 1/5, 20%. De fato, se em ambos os casos tomamos determinada alíquota de capital total, então, em B, apenas
20 unidades monetárias de cada 100 constituem capital variável, ou seja, 1/5, enquanto em A, essa proporção é de 1/3. 33 e 1/3 unidades monetárias para cada 100. B produz menos lucro para cada 100 unidades monetárias porque põe em movimento menos trabalho vivo que A. A diversidade das taxas de lucro volta a decompor-se aqui na diversidade das massas de lucro produzidas. Em cada caso, para cada 100 de investimento de capital, por quanto são diferentes as massas de mais valor. A diferença entre os exemplos é unicamente que, no segundo caso, a equalização entre A e B exigiria apenas uma variação do valor do capital constante, seja de A, seja de B, permanecendo invariável a base técnica. No primeiro caso, ao contrário, a base técnica varia nas duas esferas da produção, o que significa que teria de ser revolucionada para que fosse possível uma equalização. A diferente composição orgânica dos capitais é, pois, independente de sua grandeza absoluta. A única coisa que importa é quanto de cada 100 representa capital variável e quanto representa capital constante. Capitais de diferente grandeza, percentualmente considerados, ou o que aqui resulta no mesmo, capitais de igual grandeza, rendem, com uma jornada de trabalho igual e mesmo grau de exploração de trabalho, quantidades muito diferentes de lucro, na medida em que produzem quantidades muito diferentes de mais valor. E isso porque, conforme muda a composição orgânica do capital em diferentes esferas da produção, sua parte variável é distinta, ou seja, as quantidades do trabalho vivo que esses capitais põem em movimento são outras. Por conseguinte, também as quantidades do mais-valor por eles apropriadas, da substância do mais-valor e, com isso, do lucro. Porções de mesma grandeza de capital total nas diversas esferas da produção contêm fontes de mais-valor de diferente grandeza, e a única fonte do mais-valor é o trabalho vivo. Com isso, igual grau de exploração do trabalho, a massa do trabalho mobilizado por um capital igual a 100, e assim, também a do mais trabalho por ele apropriado, depende da grandeza de sua parte variável. Se, mantendo-se constante o grau de exploração do trabalho, um capital percentualmente constituído de 90 de capital constante mais 10 capital variável gerasse a mesma quantidade de mais valor ou lucro que um capital de 10 capital constante mais 90 de capital variável, então seria claro como a luz do sol que o mais valor e, por conseguinte, o valor em geral deveria ter uma fonte completamente distinta do trabalho, o que faria desaparecer todo o fundamento racional da economia política. Se continuarmos a supor que uma unidade monetária corresponde ao salário semanal de um trabalhador por 60 horas e que a taxa de mais-valor é 100%, é evidente que o produto valor total que um trabalhador pode fornecer numa semana é 2. Desse modo, 10 trabalhadores não poderiam fornecer mais do que 20 unidades monetárias. E como dessas 20 unidades monetárias, 10 se limitam a repor o salário, é evidente que os trabalhadores não poderiam criar um mais valor maior que 10, enquanto os 90 trabalhadores restantes, cujo produto total é 180 e cujo salário é 90, criaram mais valor de 90. A taxa de lucro seria, num caso, de 10% e no outro de 90%. Para que fosse de outro modo, o valor e o mais-valor teriam de ser outra coisa que não trabalho objetivado.
Ora, na medida em que capitais investidos em diferentes esferas da produção, percentualmente considerados, ou seja, capitais da mesma grandeza, dividem-se desigualmente em seus elementos constante e variável, mobilizam quantidades desiguais de trabalho vivo e, por conseguinte, geram quantidades desiguais de mais-valor e, portanto, de lucro. Então, varia entre eles a taxa de lucro, que consiste precisamente no percentual que o mais-valor representa no capital total. Então, acho que aqui ele retoma esses conceitos, né, que a gente estava discutindo. Eu acho que eu queria destacar o seguinte ponto. Eu acho que essa passagem aqui é interessante da gente talvez discuti-la. Se, mantendo-se constante o grau de exploração do trabalho, um capital percentualmente constituído de 90% de capital constante, mais 10%, gerasse a mesma quantidade de mais-valor ou lucro que um capital constituído de 10% capital constante, 90% capital variável, então seria claro, como a luz do sol, que o mais-valor, e por conseguinte o valor em geral, deveria ter uma fonte completamente distinta do trabalho, o que faria desaparecer todo o fundamento racional da economia política. Aqui ele está retomando os conceitos que ele, né, coloca na base, ou seja, o valor vem do trabalho, né? Capital constante é um trabalho que foi objetivado no passado, ou seja, ele só pode transmitir valor para a nova mercadoria na mesma quantidade que ele possui aí no mercado, início, quando foi adquirido. A única fonte nova de valor é o trabalho vivo. E o quanto de valor é colocado ao produto é colocado devido ao tanto de mais valor. Então, se, né, nessa mesmo grau de, se fosse a mesma exploração do trabalho e tivesse essa diferença da composição orgânica do capital aqui que ele coloca, você teria que necessariamente ter uma taxa de lucro diferente. Senão você não está seguindo a, né, a lógica colocada do valor trabalho. Acho que é isso. Se os colegas querem comentar, ajuda a esclarecer. Não, por exemplo. Acho que outro Fernando queria fazer um comentário também. Eu não, por enquanto não, só se é o outro Fernando de Jorge. Não. Eu perguntei. Não, porque eu acho que isso aqui tá ligado com a sua pergunta, né? Deixa eu ver Anterior. aqui. Se mantendo-se constante o grau de exploração do trabalho, um capital percentualmente constituído de 90 e 10, gera-se a mesma quantidade de mais valor ou lucro. Então seria claro com mais sol que mais valor. Não sei, eu não gosto de comentar muito aqui, não tenho comentado muito, porque tenho participado pouco, cara, e aí acabo me perdendo algumas vezes. Mas aqui me parece, o que você disse, bem claro, é que se no primeiro caso aqui a gente tem 10 de variável, a ideia é que se gere, pensando no que o Marx vem desenvolvendo até agora, que se gere mais valor em cima desses 10 apenas, e não em cima do capital constante, do 90 de capital constante. Não poderia ser de forma nenhuma igual ao mais valor que é gerado em 90, né, quando a gente está na segunda situação. Aqui deveria gerar muito mais valor do que no primeiro caso. Então, se isso não acontece e gera uma coisa igual, então ele está dizendo, então posso jogar toda a minha teoria no lixo, isso não está valendo, não é de nada. E penso também naquela questão anterior, eu não sei se eu entendi bem, de novo, né, eu peço desculpas, porque na correria do trabalho acaba não conseguindo acompanhar tanto mais, mas me parece que ele não dá para fazer aquela comparação direta, acho que vocês já falaram isso, aquela comparação direta entre
100 trabalhadores apenas e 50 trabalhadores e 3 máquinas, porque o Marx aqui não está fazendo a distinção de tecnologia. Nos dois casos você tem a tecnologia, o capital constante ali, que é objetificado, ele é o mesmo, não dá para fazer essa distinção, senão a gente estaria falando de coisas diferentes, né? Ou setores diferentes, ou coisas diferentes, mas quando você coloca uma mesma capacidade produtiva, uma tecnologia média, para dizer assim, para não ficar também falando, não, mas tem tecnologia, um trator diferente do outro, então não, mais uma tecnologia média, isso não se aplicaria, aí voltaria àquela questão dele lá. Mas, de novo, eu não sei se eu compreendi bem esse ponto, mas eu acho que, nesse caso, ele não faz essa distinção de tecnologia, por isso não dá para fazer essa comparação que o Leonardo tinha feito anteriormente ali. Não sei se estou errado nesse sentido. Acho que esse ponto que você tocou ajuda a gente a compreender, né? Então, se a tecnologia, né, que ele chama da composição técnica do capital, ela é mais ou menos constante, ela está dada, né, não tem essa disparidade, não tem nenhuma revolução, né, que ele diz nessa questão técnica, a diferença e a exploração de trabalho, ela é a mesma, que é a premissa que ele toma, porque ele fala lá no início do capítulo, ele está falando analisando um determinado país, né? Essa é a premissa dele. Com uma tecnologia mais ou menos constante, um grau de exploração do trabalho mesmo. As jornadas de trabalhos iguais, a diferença da taxa de lucro, ela se dá pela diferença entre capital constante e capital variável. Essas proporções, à medida que elas se alteram, altera a taxa de lucro. Por quê? Altera quanto que tem de trabalho vivo, e à medida que mais trabalho vivo, mais valor, mais lucro. Acho que porque daí não tem um problema da realização, porque não vai daí cair num problema da manifestação do valor, que é a questão da troca, porque às vezes, tipo, eu posso ter uma taxa de grau de exploração alta sobre meus trabalhadores e eu posso, por exemplo, vender pouco, enquanto outro cara, ele tem uma taxa inferior à minha, mas ele consegue vender mais, digamos assim. E ele consegue obter uma taxa de lucro maior. Não. Ou eu que estou entendendo errado? Não, ele não trata desse assunto aí, do preço, tá? E nem da quantidade vendida. Eu queria voltar a um comentário, eu não sei quem fez. Eu tenho um texto muito bonito de Marx, que ele fala da diferença de tecnologia entre a indústria têxtil inglesa e os de fiação inglesa da fiação dos indianos, né? Quer dizer, como é que os pequenos produtores indianos conseguiram sobreviver com um índice de tecnologia, com a tecnologia muito baixa, que eram teares manuais, né? Aí qual foi a razão de sobrevivência? Foi a taxa de exploração. Quer dizer, mudou a taxa de exploração. Eles conseguiam vender o produto deles porque eles alongaram tremendamente a jornada de trabalho. Quer dizer, mudou a taxa, a tecnologia estava contra eles, mas eles compensaram com o aumento da taxa de exploração do trabalho. Ele fala das montanhas de ossos brancos da branquitude da Índia, que eram os ossos dos pequenos produtores da fiação. Não sei se você conhece. Uhum. Leonardo, por favor. Então, bem colocado que o William colocou, né? Dá para entender melhor. Mas ainda insistindo em tentar pensar uma relação concreta, como é que a gente poderia ver no mesmo lugar uma taxa igual de exploração, uma taxa igual de mais valor, mas com diferentes capitais constantes, né? Como é que um poderia usar muito mais maquinaria,
precisa usar muito mais maquinaria do que o outro para imprimir a mesma quantidade de mais valor, né? Mesma massa de mais valor. Porque aqui acho que o que está me gerando confusão é que eu estou pensando aquilo que ele diz no volume 1, que é que do mais valor relativo, né? Então, desenvolvimento da maquinaria é um índice de uma maior produtividade e, portanto, de maior produção de massa de mais valor. E aqui a gente está vendo essa diferença, mas pressupondo que a massa é a mesma, que a exploração é a mesma, que ambos vão produzir a mesma massa, só que um vai precisar usar mais máquina e outro menos, mas aí, como o William disse, sem pressupor aqui uma diferença de tecnologia. Dá para colocar em um exemplo concreto isso? Assim, onde é que a gente veria isso? A diferença entre o quê? Indústria têxtil e celular? O que seria? Não, eu acho que foi colocado algumas premissas antes, né, que a taxa de exploração é constante. Então, para mim, esse exemplo é hipotético. Eu acho difícil arrumar um. Eu acho que é mais explicativo do que tem algum confronto com a realidade, porque ele disse na premissa dele que a rotação do capital é a mesma e que a taxa de exploração é a mesma, para ele desenvolver o raciocínio. Então é difícil achar um caso. Eu acho que alguma coisa mais próxima, dá para a gente pensar, seria... você tem que pensar em diferentes atividades, né? Porque se você pensar a mesma atividade feita de forma diferente, a gente está acaba naquela questão sei lá, da tecnologia, né, que a gente já tratou aqui. Eu acho que vamos pensar, talvez, num exemplo, sei lá, uma é que você tem, sei lá, muita maquinaria, mas que teria um trabalhador um pouco qualificado, né? E teria muito capital. O que poderia ser alguma coisa? Exemplo, imagina que você tem sei lá, uma fábrica de sorvete, né? Então, que você tem um cara só que ganha um salário mínimo e opera aquela máquina ali, faz um sorvete ali bastante precário, etc. Você tem que comprar, vamos supor que você investiu lá R$ 9.000 na máquina e R$ 1.000 ali no funcionário que opera aquela máquina. Daí você abre na frente, então você tem ali a sua fabriquinha de sorvete. Você tem ali na frente uma sorveteria que pega aquele sorvete, só que ela tem 9 funcionários, colocou R$ 1.000 só para comprar um freezer ali, bem simples, e tem 9 funcionários porque o negócio funciona 24 horas por dia, né? E o sorvete dá conta de atender essa demanda. Provavelmente a sorveteria vai render muito mais, né? Porque todos ali ganham um salário mínimo, então você tem que faturar muito mais com aquela sorveteria, vai vender bastante, provavelmente a matéria-prima que você vai vender desse sorvete vai ser um sorvete muito barato, e você vai ter uma pequena margem de lucro, enquanto que o cara que está ali vendendo sorvetes, explorando, ele vai ter uma lucratividade muito maior. Assim, a única... seria alguma coisa nessa linha, só que talvez se a gente pensar na realidade, vai ter problemas, né, no meio do caminho, né? Nunca funciona tão bem, mas seria algo nessa linha. Deixa eu pensar aqui com você. Eu estou pensando aqui, quando a gente fala que não tem a gente não tem uma diferença né, do capital técnico, da maquinaria. Pensando no caso que o Leonardo tinha levantado da agricultura ali. Você tem duas máquinas. Se você não tem uma diferença disso, tem uma fazenda com duas máquinas e a outra com duas máquinas, o aumento do capital, ele vai usar mais essa máquina, ele vai gerar mais ali. Ele não vai mudar, não é porque um vai ter mais lucro, porque vai ser mais produtivo,
Porque se a gente está pensando na média de novo, sempre o Marx ele está trabalhando com o capital social e não com o trabalho social e não o trabalho de uma pessoa. Então, é um trabalho médio, né, grosso modo. Se você aumenta, tem duas máquinas, no outro você vai trabalhar com mais gente, num trabalho médio ali, ele vai gerar mais valor. Não tem jeito, porque ele vai usar mais a máquina. Entende? Eu estou dizendo, porque a máquina, por 2 trabalhadores, ele tem a limitação ali, o máximo, né? Vamos supor ali, o máximo que o cara vai trabalhar é 18 horas. 3 pessoas trabalhando. Agora, 6 pessoas trabalhando, ele pode trabalhar em turnos diferentes e trabalhar mais. Ele vai gerar mais valor. Mas a gente ainda está falando de um trabalhador médio, de uma capacidade de trabalho média, para dizer assim. O cara trabalha, não trabalha mais que o outro. A gente não está considerando que um trabalhador é mais produtivo, não. A gente está falando da produtividade média do trabalhador. Então, independente de quanto ele está trabalhando, a massa de trabalhadores produz um trabalho médio. A gente está considerando, é lógico, que o Fernando falou ali, a gente está trabalhando com uma situação hipotética, não está trabalhando no mundo real, a gente está tentando visualizar isso a partir do que seria uma situação hipotética e ver que isso, se a gente fosse comparar dessa forma, o que acontece é isso, você tem mais trabalhador, você vai gerar mais valia, mais lucro. Mas porque a gente estava pensando numa situação hipotética. É lógico que se a gente fosse aplicar isso no real, tem um cara. Não, eu posso ter conseguido o azar de ter só os trabalhadores que estão no vale da produtividade. Eu posso conseguir os trabalhadores que estão no pico da produtividade, mas isso é uma situação também que não se apresenta no real. O normal é você ter a média do trabalho. Então, usando a mesma base tecnológica, no caso, você teria a mesma quantidade de exploração do trabalho. E aí, se a gente está falando para uma região, e o Marx, já no capítulo 1, ele é bem claro, ele fala sobre as diferenças de regiões, que o mais valor de uma região não é igual o mais valor de outra região, porque existem diferenças ali, inclusive culturais e tudo mais, né, de produtividade e tudo mais, que vão mudar isso. Não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu estou pensando aqui por essa discussão. Agora, se você pegar o capital orgânico, né, C sobre V, então no primeiro caso seria 9, e no segundo caso seria 9. Quer dizer, como C sobre V indica, é um índice que indica a técnica usada, esses dois capitais, 90 mais 10 e 10 mais 90, são radicalmente diferentes, né? Quer dizer, um outro modo de pensar também é pelo custo de produção, né? O custo de produção é a mais-valia mais o capital variável, o capital constante mais o capital variável. Bom, vamos supor que a mais-valia seja a mesma que ele colocou, o custo de produção é o mesmo, né? Entre 90C mais 10V e 10C mais 90V. O custo de produção é o mesmo. Então, mas a taxa de lucro é diferente. Você obtém muito mais lucro com a exploração do trabalho, como vocês mesmo falaram. Mas a composição orgânica desses dois capitais são radicalmente diferentes, né? E se a composição orgânica é distinta, é muito provável que é indicativo de uma tecnologia distinta também. Então, é muito difícil raciocinar que esses dois caras têm a mesma tecnologia. É só que eu acho que são tecnologias distintas, mas são setores diferentes, né? Você pode ter. Sim. Porque acho que o exemplo que o Lana trouxe era da agricultura, ou seja, dentro do mesmo setor, do mesmo ramo de produção, eu acho que é mais complicado a gente analisar o exemplo lá do trabalhador que está ali só com as próprias mãos, ali um roçado, e o trabalhador que está com o trator, né? Aí acho que tem uma evolução tecnológica dentro do mesmo ramo. Aqui são coisas, enfim, diferentes.
O que ele está pensando é setores diferentes em que para botar a maquinaria em movimento você precisa de mais trabalhadores e outro você precisa de menos. Talvez uma diferença de qualificação também, como o Caio trouxe. Isso. Até, né, o nome do capítulo ele está falando disso, diferença de composição dos capitais em diversos ramos da produção. Então, o que explica essa diferença das taxas de lucro dentre esses diferentes ramos, né? Então, esse que é o que a gente tem que estar sempre atento ao objeto aqui. Bom, então, acho que podemos parar por aqui. Hoje já estamos para 1h10 aqui de discussão e retomamos na semana que vem. Alguém quer fazer um comentário final? Alguma... Na próxima, a Raquel e o Léo estão de volta? Sim, imagino que sim. Ok. Ok? Vou parar Ok. a gravação. Um abraço para vocês. Valeu. Nossa, então.